Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 327, Romanos, de 11 a 13. Bora lá? Romanos 11. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida? Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles. Que se lhes escureçam os olhos para que não vejam, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente, pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme a Israel. Mas, se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, honro o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar algum deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se considere superior a esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então, você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois, se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Irmãos, não quero que sejam ignorantes deste ministério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, porém,
são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles, assim estes agora se tornaram desobedientes, para que, pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Romanos 12. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem.
Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. É por esse mesmo motivo que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu a lei. Pois estes mandamentos, não adultere, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Eu espero ver vocês amanhã aqui novamente, que vocês tenham uma excelente semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.